Como você lida quando seus planos saem do controle? Sabe quando você planeja uma coisa e quando você começa a perceber tá dando tudo errado, os planos saíram do seu controle? Como que você fica com isso? Você sabe lidar com isso? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista especializada em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui para te ajudar a ser um ser cada vez mais completo. Antes de tudo, queria compartilhar que eu tava observando e a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então, se você tá sempre aqui me assistindo, mas não se inscreve, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber minhas notificações e deixar o seu like também já aqui no vídeo de hoje, tá certo? Então vamos lá. O que acontece, né, gente? Fazer planos é natural do ser humano. Quando a gente é criança, a gente idealiza aquela vida perfeita, a gente idealiza como será a nossa vida de adulto. Às vezes a criança quer ser adolescente porque acha que quando for adolescente vai sair, vai se divertir, vai pra fazer isso, aquilo e não vai ter que dar satisfação pros pais. Aí quando é adolescente não vê a hora de fazer mais de 18 anos porque quer ter a própria independência, quer ter o próprio dinheiro. E quando as fases vão chegando, a gente vai vendo que não é bem aquela idealização que a gente tinha. Né? O adolescente, ele tem ali um pouco mais de liberdade que a criança tem, mas não é tanto assim, né? Tem a pressão do vestibular também, que o adolescente tem que estar ali estudando. E depois que a gente faz 18 anos, então, é toda essa liberdade que quando a gente é ali pré-adolescente a gente sonha? Não, né? A gente ainda continua dependendo do pai e da mãe, tem que tomar uma decisão difícil de qual profissão a gente vai escolher seguir. E quando a gente tá na faculdade e fica pensando, não vejo a hora da faculdade acabada, eu só trabalhar, e aí vem o mercado de trabalho depois que você acaba a sua faculdade, que ele te mostra que não é tão simples assim. Então a gente precisa ter uma noção de que a realidade muitas vezes ela vai destoar da nossa idealização dos nossos planos. Isso significa que não é importante a gente fazer planos? Não, mas a gente precisa ter uma visão realista de que muitas vezes os nossos planos não vão ser como a gente idealizou, seja por conta de alguma circunstância que pode acontecer de jeito diferente, ou até mesmo das nossas escolhas que foram nos levando por caminhos diferentes dos nossos planos. Então, por exemplo, talvez uma pessoa falava, eu quero ser engenheiro, vou fazer faculdade de engenharia. Passou na faculdade de engenharia, então tinha o plano, estudou, prestou vestibular, entrou na faculdade, beleza, foi tendo escolhas alinhadas com aquele plano. Mas quando chegou na faculdade de engenharia, viu que não gostava, viu que não era aquilo que queria. E aí decidiu mudar, foi empreender, foi fazer uma faculdade de TI, foi para outro ramo. E aí a pessoa pode falar, nossa, fiz a decisão errada, não devia ter escolhido engenharia. Será que ela fez uma escolha realmente errada? Ou que ela precisava ter passado por isso para saber que não gostava de engenharia e para começar a pensar em novas áreas, conhecer novas oportunidades e ir atrás de novas oportunidades. Então, na nossa vida, nem tudo acontece conforme a gente planeja. E não é porque algo não saiu conforme o nosso planejamento que seja ruim. Pode ser que seja bom. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu sempre pensava que eu ia fazer faculdade, me formar, aí eu ia ter um relacionamento, ia me apaixonar por essa pessoa. Depois a gente casaria e com uns 28 anos eu teria filhos, eu ia casar com uns 25, com 28 ia ter filhos, então esse era o meu plano ideal. Como que aconteceu? Me relacionei, fiz minha faculdade, tudo, tenho 9 anos de relacionamento hoje, mas o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, o coronavírus, eu trabalhava já em casa e eu morava com os meus pais ainda. A minha convivência com os meus pais sempre foi boa, por isso que eu nunca pensava em sair de casa antes do casamento. Só que, como eu trabalhava em casa, com todo mundo em casa na pandemia, meu irmão que ficava jogando videogame gritando, e eu precisava gravar, eu precisava atender, e todo mundo em casa, não estava sendo saudável para mim. Eu precisava ficar pedindo silêncio para eles, só que eles também estavam na casa deles, no espaço deles, então eu senti essa necessidade de sair de casa, de me mudar. E como eu já tinha ali 6 anos de relacionamento, eu falei com o Gabriel, olha, eu tô precisando, vamos dar espaço juntos? E a gente deu. Com a minha circunstância ali, com o meu trabalho, eu já tinha condição financeira para buscar o meu próprio lar, a minha própria casa, para me sustentar. Eu já me sustentava financeiramente, só morava com os meus pais ainda na época, né? Então, para as minhas circunstâncias, foi melhor primeiro morar junto do que casar. E eu e Gabriel acordamos, nós só vamos nos casar, pensar em casamento, quando o nosso apartamento estiver quitado, todo mobiliado, tudo certo. Então, para nossa circunstância, a prioridade foi morar junto ao casamento. Hoje estamos noivos, foi pedido em noivado, depois de já ter nosso apartamentinho tudo quitado, e agora a gente tá planejando tudo do casamento com muita calma.
né? Não é, ai meu Deus do céu, e a gente tá se endividando porque tem que pensar na casa, tem que pensar no casamento. Não, foi um passo de cada vez. Então, pra minha realidade, foi muito melhor. Melhor do que eu planejei lá atrás, que eu queria que fosse em determinada linha do tempo. E antes eu achava que com 28 anos eu ia estar querendo ter meu primeiro filho. Hoje não, hoje eu já não tenho mais essa vontade. Hoje eu tenho 26 anos e não acredito que com 28 anos terei filho. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas planejado não será. Se acontecer, a gente vai lidar, né? Porque sempre a gente precisa aprender a lidar com as coisas que acontecem fora do nosso planejamento. Mas a gente precisa ter essa noção que às vezes um plano deixa de fazer sentido, seja porque você parou de gostar da engenharia, seja porque não faz mais sentido para você ter filho com determinada idade, seja porque a sua vida te levou por um caminho diferente, mas é importante a gente também não ficar se apegando ao julgamento social, às ideias sociais, a gente vê o que realmente faz sentido para nós. Então, o que é muito importante que eu queria traçar aqui com vocês aqui? 2 pontos. Primeiro, é importante você fazer planos. Ah, Fê, por isso que eu não faço planos, porque a vida leva a gente por um caminho diferente, então eu vou deixando a vida me levar. Não, é importante sim você fazer planos. Por quê? O plano, ele te dá um direcionamento, um sentido. Quando você não tem plano nenhum na vida, você vira aquela pessoa sem sentido. Você não sabe o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, vai batendo um vazio na sua vida. Você não tem um porquê, você não tem uma utilidade, entende? Então precisa ter plano para você ter um sentido na vida, para você fazer a sua vida andar. Se a gente sempre vai deixando as coisas fluírem no ritmo que sei lá o que, ou vai só fazendo o que dá vontade ali no momento, sem pensar na consequência que isso vai ter no futuro, porque o que a gente planta hoje a gente colhe amanhã. E o que vai acontecer? Você sempre vai colher nada. E aí a sua vida fica estagnada, patinando. Já sentiu alguma vez que a vida de todo mundo caminha e a sua não? A sua vida fica estagnada, patinando? Então, provavelmente você está se sabotando. Então é importante você começar a ter planos e ter atitudes que te levam a isso. E segundo, é importante a gente aprender a lidar com as circunstâncias diferentes da vida. Então, poxa, eu me vi ali numa pandemia. Eu tinha o plano de morar junto só depois de casar. Só que eu tava tendo impacto no meu trabalho, eu não tava conseguindo trabalhar bem. Então, o que eu precisei fazer? Mudar aquele plano e me adaptar à nova realidade, né? Pensar na melhor solução para mim dentro daquela realidade. Um outro exemplo mais básico, por exemplo, de dia a dia mesmo, eu normalmente treino 6 vezes por semana, de segunda a sábado, sempre. E assim, pra mim é hábito, eu folgo domingo eu não treino, que eu gosto de ter o domingo totalmente off, né? Mas de segunda a sábado eu gosto de praticar atividade física, me faz bem, me desperta e já é hábito, não é um sacrifício pra mim. Só que hoje, quando estou gravando esse vídeo, é um feriado e a minha academia não abriu. Então eu poderia falar assim, então não vou me exercitar, né? E essa semana ficar só 5? É uma opção. Ou então eu posso treinar domingo e hoje faço off? Também seria uma opção. Mas o que eu escolhi fazer? Eu escolhi me exercitar em casa. Poderia fazer um treino funcional em casa, ok, mas eu quis fazer um yoga, que é uma prática de atividade física que eu gosto muito também. Então, liguei um vídeo de yoga no YouTube, fiz, pra quem não conhece até o canal da Pri Leite, eu acho super legal os vídeos dela de yoga, fiz em casa, me exercitei, liberei uma endorfina e tudo certo. Tem gente que vai virar, aparece um obstáculo, a academia tá fechada, então hoje eu não vou. Pensa aí, como que você pode lidar de acordo com essa circunstância? O que você pode fazer para continuar seguindo o seu plano? Às vezes é por isso também que a vida de muitas pessoas ficam estagnadas. Aparece um obstáculo, a pessoa já taca tudo para cima. Poxa, cadê sua resiliência? Cadê sua persistência? Não dá, né? Se você tá precisando de mais resiliência, de mais persistência na vida, ter mais jogo de cintura com essas situações, saber lidar com as adversidades, vem fazer o meu curso Energize. Você vai abrir uma turma agora. Na segunda semana de dezembro a gente começa com as aulas e no dia 28 de novembro eu vou abrir as inscrições. Então, se você estiver interessado em dar um gás aí na sua vida, para ter mais atitude, para ter mais energia, disciplina, vem comigo fazer o Energize, tenho certeza que vai te fazer muito bem. Lá eu falo muito sobre determinação, sobre resiliência. Vocês passam 10 dias comigo no Instagram fechado, exclusivo para os alunos. Todos os dias nos stories eu vou mostrando meus bastidores, como que eu vou lidando com as coisas, vou passando ensinamentos valiosos sobre maturidade, sobre visão de vida, para vocês ampliarem a mente, para vocês terem mais garra, mais determinação. Passo também uma tarefa de reeducação de hábitos para vocês, porque querendo ou não, as escolhas que você vai fazendo no dia a dia vão determinando por onde a sua vida vai caminhando. Então, se você tem hábitos ruins, a sua vida vai indo por um lado ruim. Se você tem bons hábitos, a sua vida vai indo por
por um lado bom. Então é muito importante a gente fazer essa reeducação de hábitos. Tem as aulas também, são 4 aulas no total, são 10 dias comigo, né? Então a cada 2 dias eu libero uma aula e a cada 2 dias eu libero uma meditação. Então vocês têm um dia uma aula, um dia uma meditação. Por que meditação, Fê? Para você se reconectar consigo. O curso é o Energize-se. Então você vai parar de buscar fora, porque muitas vezes você quer motivação fora, você quer uma luz divina pra agir na sua vida, você quer que determinada pessoa te ajude a fazer algo, você quer uma validação de fulaninho de sei lá quem. E na verdade quem precisa se dar isso é você. Então esse curso você vai conseguir se conectar com você. Sabe quando a vida tá meio sem sentido, você tá distante de si mesmo, você precisa dessa reconexão pra ter mais atitude de acordo com o que faz sentido pra você mesmo? Então, é com isso que o Energize vai te ajudar. Então vem comigo, vamos trabalhar sua ansiedade. Na primeira aula eu já falo sobre ansiedade, sobre a gente ter controle do nosso interno e não ficar tentando controlar as coisas fora da gente. Na segunda aula eu falo sobre como a gente estrutura a nossa vida, porque às vezes a vida tá toda bagunçada, toda desestruturada, aí falta mesmo um ânimo, uma motivação, né? Também falo na terceira aula pra gente dar aquela chacoalhada, que o açúcar tá lá embaixo. Nessa aula eu trabalho muito a resiliência com vocês. E na última aula a gente fala sobre coragem, pra vocês terem mais atitude, pra vocês terem mais garra e ir pra cima mesmo, fazer a vida decolar, tá certo? Tem também aula bônus que vocês vão saber mais pra frente. E se você tiver interesse, já entra aqui no link da descrição e se inscreva na lista de espera para você receber um aviso quando abrirem as inscrições. E se você tá assistindo esse vídeo depois dessa turma aqui, ou seja, você começou a ver o vídeo em um outro mês que já passou essa turma, entra no link da descrição, se inscreve na lista de espera do mesmo jeito, porque quando abrir uma nova turma, esse curso Energize eu abro só 2 vezes no ano, tá? Então provavelmente eu vou abrir só lá pro meio de 2023, mas você receberá um aviso numa nova turma, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou, deixa aqui o like, se inscreva no canal, não se esqueçam e me sigam também lá no Instagram, @fe.cavalari. Vou adorar ter vocês me acompanhando em mais uma rede social.